Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindo meus amigos. Tá começando mais um vídeo do canal Sorveteiro Raiz e meu nome é Eduardo. Para quem está chegando agora no canal, esse é o canal que a gente criou com o objetivo de sempre tornar a nossa loja mais lucrativa, fazer a nossa sorveteria lucrar o ano inteiro e sempre lucrar mais. Então a gente vai falar, cada semana a gente fala sobre um determinado tópico. Vocês ajudam deixando nos comentários, deixando perguntas e aí a gente vai desenvolvendo o assunto, tá? Hoje o assunto é o seguinte, a gente vai falar sobre gestão familiar. Eu vejo algumas pessoas mandando pergunta pra gente, ó, como é que separa, como é que a gente faz para trabalhar em família? É muito difícil, tem bastante conflito, principalmente em relação marido e mulher e pai e filho. São as duas principais relações que tem bastante conflito. Então vamos bater papo sobre isso, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, curte a nossa rede aí, se inscreve no nosso canal, a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente desprende de tempo do nosso know-how para bater papo, conversar, e para vocês não custa nada, cara, é só curtir aí. Para vocês é um passinho pequenininho, mas para a gente é muito importante, para o nosso canal é muito importante, beleza? Então vamos lá, por que eu vou falar desse tema, gestão familiar? O que é gestão familiar? Basicamente é a gente cuidar do nosso negócio em família, quando trabalha a família envolvida. E por que esse assunto é muito importante? Não tem como você crescer tendo problemas familiares. Aliás, você talvez até consiga, é mais difícil, mas não vale a pena, tá? Não vale a dor de cabeça. Afinal, o nosso serviço é um meio, tá? É um meio da gente viver, tá? E a gente passa tempo com a nossa família. O que importa realmente é a nossa família. Ou você, eu não tenho família, eu sou sozinho. Então o que importa é você, é a sua vida. Então a gente tem que dar muito valor, muita ênfase nesse assunto. Por que eu vou falar isso para vocês? Ó? Eu sou casado, eu tenho 36 anos. Eu sou casado desde 2011, então vou fazer agora 12 anos de casado, certo? Aliás, já fiz 12 anos de casado. Nossa senhora, se a minha esposa ver esse vídeo, ela mata eu. Eu já fiz 12 anos de casado e eu estou com a minha esposa desde os meus 16 anos de idade. Então faz 20 anos que eu estou com ela, tá? Eu não morava na cidade aqui, então eu vinha de vez em quando ver minha esposa e depois que eu casei, óbvio, eu passei a morar aqui há 12 anos. E quando eu casei ainda, eu me formei em fisioterapia, eu comecei a trabalhar numa clínica, trabalhei alguns aninhos numa clínica e ficava pouco tempo na sorveteria, meio período, só ajudando, tal, uma coisinha ou outra. E de uns 10 anos para cá, mais ou menos, eu passei a me dedicar só para a sorveteria, não trabalhava mais com a fisioterapia. E aí nós montamos a fábrica, há 8 anos atrás. E cara, no começo é difícil a fábrica, né? Muita conta para pagar. Na época a gente montou meio em cima, no verão, a gente teve que fazer uns investimentos bem pesados, compramos maquinários, e vocês sabem que máquina não é barata. Então, cara, chegava determinados dias, assim, algumas segunda-feiras, que tinha uns boletos enormes para pagar, enorme, de maquinário, de fornecedor, de tudo. E na sexta-feira eu não tinha esse dinheiro. E fazendo uma ressalva aqui, a gente sempre trabalhou junto. Meu sogro, minha sogra, eu e a minha esposa. Quem conhece a gente aqui, eu tenho uma relação fantástica com meu sogro, com a minha sogra. A gente trabalha junto até hoje. Eu tenho eles como pai e mãe também. Tanto que tem gente que chega na loja e pergunta, como é que tá seu pai, como é que tá sua mãe? Eu falo, tá bem. Tem gente que nem sabe que eles são meu sogro e minha sogra. A gente se dá super bem. A gente tá sempre junto, tanto trabalhando como em família. E aí, cara, eu ficava preocupadíssimo, cara. Então eu chegava sexta-feira em casa meio pilhado. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer na segunda? E aí você não dorme, eu evitava falar pra esposa, assim, pra não ter preocupação, mas a esposa te conhece, né, cara? Então assim, você não dorme direito, você fica com menos paciência, qualquer coisa você fica mais estourado, tá? E esse negócio perdura até na segunda-feira. E o outro lado é o seguinte, é minha esposa. Minha filha tem 9, na época ela tinha 1 aninho.
Minha esposa passando o tempo todo com a minha filha, né? Com a nossa filha de 1 aninho. A nossa filha, nossa primeira filha, ela ficou até 1 ano e meio sem dormir. Ela não dormia, cara. Ela acordava 5, 6, 10 vezes na noite. Às vezes ela passava a noite em claro. Aí chegava no período que era para ficar acordada, podia cair a casa, a bicha não acordava. Aí a gente fala, meu Deus do céu. Aí nós fomos passando alguns médicos e resolveu o nosso problema, tá bom? Então, a partir de 1 ano e meio ela começou a dormir. Mas então, olha a situação. Eu em casa, preocupado, claro que sem paciência, e a minha esposa em casa, com um filho de 1 aninho, cuidando da casa, uma filha de 1 aninho que não dormia e cuidando da casa, exausta. Você que é mulher, que teve filho ou tem pequeno, sabe o trabalho que dá. Não dá tempo nem de pentear o cabelo. Às vezes chegar minha esposa estava com pijama ainda, tá? Com olheira toda ferrada. E aí chega o mané lá sem paciência ainda. Então às vezes dava pau. Por quê? Porque nós éramos imaturo, tá? Faltava um pouco de empatia. Então a gente precisa aprender o quê? A separar trabalho de família. E aí, como nós fomos resolvendo isso? Eu fui aprendendo muito com meu sogro. Graças a Deus ele tá junto com a gente nessa parada, né? Nesse negócio. Se eu tivesse sozinho, eu não sei se eu estaria aqui ainda. Então ele me ajudou muito. Na questão da conta, ele foi muito tempo gerente financeiro de grande empresa e ele falou um negócio duro. Aprende o seguinte: sexta-feira, 4 horas da tarde, o banco fecha. Ele falou assim, ele só vai abrir na segunda-feira às 10 da manhã. Naquela época, isso em digital, né? Mas por fim, ele só vai abrir segunda-feira às 10 da manhã. Então, cara, não adianta você ficar preocupado o final de semana inteiro. Não conseguiu resolver até sexta? Segunda-feira você acorda mais cedo, pensa o que você vai fazer e o banco abre às 10. Não tem outro jeito. Por que você vai ficar 2, 3 dias preocupado? E por incrível que pareça, a gente sempre pagava as contas na segunda-feira. Você fala, meu Deus do céu, não vai dar para pagar. Cara, a gente vendia bem, a gente recebia de alguém, a gente dava um jeito e sempre conseguia pagar as contas. E aí ele me falava, tá vendo? Você ficou preocupado à toa, as contas tá pagas, aí é o boleto pago aí. E pô, e aquilo foi entrando na minha cabeça. Porque não é fácil, tá, gente? Vocês falam assim, pô, como você é bobo, você ficou preocupado. Só quem tem o seu negócio, quem tem responsabilidade, sabe como é difícil você ver que tá chegando uma conta e pensar, cara, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou conseguir pagar? Quem trabalha por conta, quem é autônomo, quem é empreendedor, sabe do que eu tô falando. E aquilo foi entrando na minha cabeça, cara. E do outro lado, a minha esposa, pô, cara, eu chegava em casa, às vezes eu falava, pô, talvez eu não dava muito valor no trabalho que ela fazia. Porque a gente sempre tenta achar, sempre tenta pensar que o quê? É mais fácil, né, o trabalho do outro. Pô, e ela não se sentia valorizada. Então a gente dava alguns paus. Isso é o quê? Maturidade, pô. Isso é maturidade, principalmente minha, né? Que eu chegava em casa, pô, minha família, eu não conseguia desligar. Eu tava pilhado, cara, do trabalho ainda. E, pô, eu sou agitado, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tava pilhadão. E aí sempre dava pau. E o meu sogro sempre ajudando a gente, ó, trabalho é trabalho, família é família. Tem que aprender a separar. Hoje, depois de 8 anos, a gente aprendeu. Então eu fecho a fábrica aqui, 6 horas da tarde, cara, fechou a fábrica, fechou. Os problemas da fábrica ficam na fábrica. Os problemas da fábrica. E agora é minha família, são os meus filhos. Então quantas vezes você volta meio estressado, foi um dia que não foi tão legal, que teve alguns problemas, hoje eu já chego em casa totalmente tranquilo. Eu sei muito bem, eu sei claramente separar família de trabalho, tá? E a minha esposa aprendeu também. A gente foi na base da pancada, no bom sentido, óbvio, tá? Mas foi na base de dando cabeçada para aprender a fazer isso. Não é fácil. E aí, como é que a gente faz isso? A gente consegue com algumas técnicas. Primeira coisa,
hierarquia. É fundamental na empresa ter uma hierarquia. Precisa ter alguém que manda. Então, no começo, quando a gente tinha só a sorveteria, quem que é o cara que manda, que define as coisas? Era o meu sogro. Ele mandava. Sempre essa comunicação sempre foi muito aberta. A gente sempre discutiu muito. Nunca teve assim, não, vai fazer assim e pronto. Não era assim. A gente sempre teve ideias, a gente sempre tentou colocar. Às vezes eu falava assim, ó, isso não funciona, mas você quer tentar, manda bala. Às vezes a gente tentava e realmente não funcionava. Então sempre foi discutido, mas a gente sabia que sempre tinha uma hierarquia. Ó, cara, nós vamos fazer assim. E se quando é pequeno já é difícil, meu amigo, se você for crescendo, não tiver isso bem separado, bem selecionado, você está pego, tá? Você não vai conseguir tocar o seu negócio, você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muito problema com a família e você vai acabar se desinteressando pelo negócio. Hoje, por exemplo, eu sou responsável pela fábrica. Eu e o meu sogro me ajudam muito, principalmente na parte administrativa, mas na produção, basicamente sou eu que sou responsável. Agora a parte comercial, eu deixo mais com o meu sogro, principalmente a área de chocolate. A parte comercial é com ele. Então, a gente conversa, a gente discute, tem reuniões, mas ele que define preços, ele que define estratégias de venda. Se ele fechar um negócio, ó, Du, fechei um negócio X, tá fechado. Na parte de lojas, quem cuida de colaboradores, quem faz o treinamento, quem decide se vai mandar embora ou não, quem faz folga, isso, aquilo, é minha esposa, tá? Então, assim, o que ela decidiu está decidido. Eu posso falar para ela assim, meu, você fez errado, não concordo com você. Só que é ela que decidiu, entendeu? Então a gente aprendeu a separar as coisas, senão não dá certo. Você imagina se ela vai lá, fala para a colaboradora, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí chega o Du, ó, você tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Pô, a colaboradora vai falar o quê? Vai falar em quem que eu vou obedecer? Quem que é minha chefe aqui? Em quem que manda? Você entendeu? Então tem que aprender uma hierarquia das coisas, separar bem as tarefas. Isso não quer dizer que eu não posso resolver algum problema dos colaboradores. Não é isso. Mas primeiro é minha esposa e depois sou eu. Entende? Isso não quer dizer que a minha esposa não pode vir para a fábrica se precisar, que o meu sogro não pode vir para a produção se precisar. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas está bem definido o que cada um faz. Isso é básico. Senão, não funciona, gente. E principalmente se você está começando. Se você tem uma loja, só trabalha você e a esposa. Cara, você quer trabalhar de um jeito, a esposa quer trabalhar de outro, não vai funcionar. Então sentem, conversem, tirem as pedras da mão. Vocês já pararam para perceber? Olha que interessante, né, cara? Às vezes a gente tem mais paciência com um colaborador, com um colega, do que com o nosso próprio cônjuge. A gente tende a sempre cobrar mais do nosso parceiro. Cara, o cara erra, a gente não tem um pingo de paciência, de tolerância, a gente está mais nervoso, mais cobrando. E isso está errado. Um bom gestor, ele tem que tirar o melhor de cada colaborador. Porra, cara, você como empresário, você também tem que tirar o melhor da sua parceira, do seu parceiro, do seu filho. Entende? Então a gente tem que saber conversar, tem que ter empatia, que afinal o que é mais importante? É o seu colaborador ou é o seu casamento? Ou é o teu filho, a tua relação? Vamos pensar aí. Por que que tem um monte de empresa que o filho fala assim, eu não quero trabalhar com meu pai de jeito nenhum? E a empresa vai bem, cara. A empresa é super lucrativa e o filho fala, Deus me livre, eu não quero trabalhar com meu pai. Ou com a minha mãe. Entendeu? Aí a mulher fala assim, não dá certo eu trabalhar com meu marido, não. Por quê? Olha, não faz sentido. Não faz sentido um filho não querer seguir o que o pai faz se a empresa for extremamente lucrativa. Mas isso acontece muito
por problemas de relacionamento. Então, eu te pergunto, como é que você tem uma empresa, às vezes você tem 10 funcionários embaixo de você, você consegue lidar super bem com todos os funcionários e com a tua esposa, que você convive muitos anos, você não consegue. Ou com o teu filho, você não consegue passar para ele. O erro é seu, gente. O erro é seu, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, hierarquia. Fundamental. Fundamental. Se não tiver esses problemas resolvidos, você não vai crescer e o seu negócio tende a ir para o buraco. Porque se a sua esposa não se sentir valorizada no seu serviço, ela não vai querer mais ir lá. Ou se você não se sentir respeitado, você também não vai querer mais ir lá. Vocês já chegam lá com energia ruim. E tudo nessa vida é energia, gente. Aprendam isso. Tudo nessa vida é energia. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Eu diria que, de todos os temas, isso não serve só para sorveteria, para qualquer negócio, essa gestão familiar é fundamental. É fundamental, senão não vale a pena nada. Você pode ter o seu negócio ganhando muito bem, tendo muito lucro. Se você tiver pepino na tua família, meu amigo, não vale a pena. Nenhum CPF, nenhum CNPJ forte vale sobre uma família fraca ou sobre um CPF fraco, uma família doente. Então, pensa o que é importante para você e o resto é consequência dessas ações, tá bom? Outra maneira que outro assunto que a gente pode falar é o seguinte: a energia do ambiente é muito fundamental. Então, como a gente mantém uma energia alegre? A gente procura fazer isso até com os colaboradores. Por exemplo, eu vou entrevistar um colaborador, se eu ver que ele vem com a cara meio fechado, que ele está com a energia meio baixa, cara, já está fora. E se ele está dentro, quantas vezes eu já falei isso para as meninas ou para os caras que trabalham comigo? O cara chega meio de cara fechada e fala: meu, muda essa cara aí, põe um sorriso no rosto, ou senão você pode ir embora, que você não serve aqui não. Ninguém é obrigado a aguentar essa cara de merda. Eu falo desse jeito, porque, cara, a pior coisa que tem é você chegar no lugar e o cara tá com uma cara de bosta pra você, né? Ou a mulher tá com uma cara de, porra, de merda, sabe? Não quero saber de nada, não faz sentido. Então, você tem que ser recebido por uma pessoa alegre, no mínimo com um sorriso no rosto. E na loja a gente faz muita questão disso. Vamos lá, com energia, com alegria e disposto a trabalhar. Quantas vezes, na época que a gente não tinha colaborador, a gente abria a loja, o tempo estava meio feio, você chegava lá, não sei que vocês acreditam, obrigado Deus por mais um dia e vamos trabalhar. E as coisas fluíam. Percebe você aí, ó, na tua loja, no seu serviço. O dia que você acorda de bunda virada, o dia que você tá meio cabreiro, não tá afim, nada vai para frente. Nada. Pode perceber, repara aí pra você, repara no seu comércio. Se você chegar na sua loja, puta que bosta, hoje não vai vender nada. Desculpa o meu palavreado, mas eu falo bobeira. Hoje não vai dar vender nada. Você já determinou que você não vai vender nada e vai ser um dia ruim de vendas. Então vai lá disposto, vai lá alegre, fala: já que eu vou na loja, eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E isso faça também com os seus familiares. Tem empatia. Cara, tem dia que a tua esposa não está bem. Como tem dia que você não está bem. Olhe com empatia, cara. Olhe com empatia. Tem dia que você está mais disposto e o teu filho está mais cansado. Cara, deixa o seu filho descansar. Esse é outro fator fundamental. A gente tem que saber o que cada um faz de melhor. Eu tenho 36 anos. Meu sogro e minha sogra têm mais de 60 anos. Vocês acham que eles vão conseguir, por exemplo, vamos lá, eu vou trabalhar na produção, vou fazer sorvete. Vocês acham que eles vão conseguir fazer o mesmo tanto de sorvete que eu faço? Ou trabalhar na velocidade que eu trabalho? Ou carregar coisas que às vezes eu carrego? Mas é lógico que não. Então você tem que trabalhar com as pessoas
com o melhor de cada um. Pô, o meu sogro na parte administrativa aqui, ele é show de bola, na parte de vendas ele é show de bola. Eu falo, cara, então você vai fazer isso. Óbvio, entendeu? É onde ele rende. É onde ele rende. A minha esposa na parte de organização. É ela. Pô, eu não tenho tanto tato para mim conversar com o colaborador assim. A minha esposa, quando é mulher, pô, ela tem um feeling. Ela sabe, cara. Ela sabe conversar com as mulheres. Aliás, ela é mulher. Então é mais fácil. Você entendeu? Então, pô, ela fica na parte de organização. Minha sogra, ela adora ficar na loja. Ela adora sorveteria. Você chega lá, ainda mais se tiver nessa época de inverno, que o tempo tá meio fraquinho, cara, você chega lá, tá cheio de amiga dela. Ela chama as amigas, a amiga vai lá, vai tomar sorvete e fica batendo papo com ela. Tem clientes que sabem o dia que ela vai lá e vai lá só para conversar com ela. Ela conhece. Pô, a loja tem 29 anos no mesmo bairro. Mudou de alguns pontos, né? Foi crescendo, aumentando o tamanho dos pontos, mas sempre foi perto. Ela tem 29 anos a loja. Tá desde 94 a loja aqui. E começou bem pequenininho. Então pensa, tem pessoas que fazem 29 anos que vão na nossa sorveteria. Tinha família que vinha com o bebezinho, esse moleque cresceu, virou adolescente, virou adulto, formou família, às vezes tem filho, ele tá indo lá na loja. Então, é comum se você tá na loja, às vezes os caras falam assim, pô, e aí, a tua mãe, tá bem? Ou tua sogra? Que as pessoas não sabem às vezes. Pronto, tá bem. Sempre perguntam. Sempre, sempre, sempre. Como é que tá a dona Rita? Manda um abraço pra dona Rita. Tem um que vai lá sempre lá assim, ó. Manda um abraço pra Rita, tá? Fala, pode deixar. Então, pô, ela gosta da loja. Deixa ela na loja. Não faz sentido. A minha sogra não gosta de, por exemplo, cobrar colaborador. Não é dela. Ela não gosta de cobrar as pessoas, de mandar as pessoas fazerem isso. Então eu não vou exigir isso dela. Nós não vamos exigir isso dela. Entende? As pessoas não são iguais. Certo? Quando tem que dispensar algum funcionário, quem dispensa sou eu ou sou o meu sogro. A minha esposa não gosta muito de dispensar também. Ela alinha os funcionários, ela vai precisar, às vezes, chamar mais atenção, fazer uma reunião, ela faz tudo isso. Só que ela não gosta de pegar e mandar a funcionária embora. Entendeu? Então eu mando. Entendeu? Então isso é a gente ter empatia com o nosso familiar e fazer cada um dar o seu melhor. Tá? Outra coisa, nós temos que reconhecer, por exemplo, se você tem um filho de 18, 20 anos, meu amigão, sorveteria, final de semana, tem que trabalhar. Você tem que dar um jeito de dar alguma folga para ele. Ele é moleque, cara. Pô, tá na flor da idade, você já teve 20 anos. Ele vai querer sair com os amigos. Ele vai querer ir no shopping. Ele vai querer ir num churrasco de domingo. Se você falar para ele, não, você vai ter que trabalhar todo sábado e domingo, o dia inteiro, não vai dar certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não vai dar certo. Não existe milagre, cara. Todo mundo é assim. Quando o cara vai montar uma sorveteria, ele vem falar com a gente aqui, cara, não, eu vou montar com meu filho, ele vai tocar sozinho lá. Pô, quantos anos seu filho tem? 18. Eu falo, cara, sozinho ele não vai tocar não. Porque o primeiro mês é legal, o segundo mês ele vai chamar umas amiguinhas, namoradinha, ó, cara, eu montei meu negócio, é tudo legal. A partir do terceiro mês, na hora que ele começar a olhar os amigos, dando rolê, indo pra balada, fazendo churrasco, e ele não poder fazer nada porque ele tá na loja, ele vai sentir que aquilo lá é uma punição. Aquele negócio dele é uma penitência. Falar, Deus me livre, eu sou escravo daqui. Então, cara, se você tem um filho de 18, 20 anos, saiba que você precisa dar uma folga para ele de final de semana. Combina. Às vezes no sábado, às vezes no domingo. Fala, não, filho, me ajuda então pelo menos até 5, 6 horas da tarde, depois você tá livre. Sei lá, aí é de vocês. Mas você precisa. Você vai falar, eu não saio, você tem 40 anos, 50 anos, você não liga de final de semana. Mas ele liga. Pô, ele tá com uma namoradinha, ele vai sair. Aí como é que faz? Ele tem a namorada quer sair todo final de semana, ele fala assim, não dá não, tem que trabalhar. Difícil, cara. Então, entendeu? Precisa colocar tudo isso no papel e precisa ser mais maleável com a família. A gente precisa ser mais maleável. A gente tem que cobrar. A gente cobra dos nossos filhos, a gente cobra da nossa esposa, porque a gente sabe o que eles são capazes. A gente quer sempre o melhor, mas às vezes a gente acaba sendo muito duro
E isso não é legal. Isso não é legal pro andamento. Outra coisa que acontece muito, você tem um filho adolescente, você fala para ele trabalhar. Ó, vem trabalhar aqui, cara. 13, 14 anos. Cada um tem a sua realidade. Às vezes, ó, precisa trabalhar. Você não consegue pagar um salário pro seu filho. Meu, mas tem que tentar ajudar ele com alguma coisa. Ele tem que sentir que o trabalho dele rendeu uns frutos. Ah, pô, mas meu filho já come e dorme em casa, eu já banco tudo. Tá bom, mas cara, ele tem que sentir que o trabalho dele rendeu algum fruto. Ele tem que ter um dinheirinho dele. Pô, eu tenho, meu filho tem 6 anos e minha filha tem 9. Às vezes eu vou pra loja e falo, vamos com o pai? Vamos lá trabalhar com o pai? Cara, ou às vezes eles falam, pai, eu quero ir lá trabalhar com você. Às vezes eu vou comprar alguma coisa em algum distribuidor aqui, eles vêm comigo. Eu procuro sempre trazer eles junto comigo. Ou eu tenho que vir para a fábrica no final de semana, fazer alguma coisa específica, eles vêm comigo. Ah, pai, eu vou te ajudar a trabalhar. Ah, minha filha adora atender. Eu vejo minha filha tá limpando o balcãozinho, essas coisinhas aí. Eu nunca mandei ela fazer. Por quê isso? Porque ela vê que o pai e a mãe gostam do que faz. Eu nunca falei pra ela assim, puta que bosta, eu tenho que ir lá naquela merda de novo. Isso não existe. Isso não existe. Isso nunca aconteceu. Então eu falo assim, ó, filho, o pai tem que trabalhar, pô. O pai tem que trabalhar e ponto, porque é preciso trabalhar, tá? Tem que pagar as contas. E aí eles ficam lá comigo, ajudando. Passa um paninho, o meu filho fala assim, pai, eu quero atender aquela moça, dar o troco. Aí ele fica comigo lá no caixa, aí eu falo pra ele assim, ó, entrega a comanda pra ela e fala assim, ó, fique à vontade, tá bom? Ou cobra dela, fala, ó, deu tanto. Aí ele quer digitar lá na maquininha lá. Ou ela paga dinheiro, ele devolve o troco, ele fala assim, ó, muito obrigado, volte sempre. Pô, no começo ele tinha maior vergonha, eu falei assim, pai, eu tenho vergonha. Eu falei, vai lá, cara, que você consegue. E aí aos poucos ele foi tentando. A hora que acaba o dia, eu pego 10 reais pra ele e falo, tô filho, ó, parabéns, cara, pelo seu trabalho. Pô, pra gente não custa nada 10 reais. Pra ele é uma alegria. Você chega final de semana lá, ele tá com a carteira dele lá, tá com o dinheirinho lá, ele vai comprar brinquedo. Ele quer ir na cantina com o dinheiro dele. Entendeu? Olha que coisa legal. Esses dias não sei que a gente tinha que pagar, sei lá o que, era alguma coisa lá, eu não lembro, por fim, um valor um pouco alto. Falou, pai, se não tiver dinheiro, eu tenho. Ele tinha tipo 15 reais na carteira. No conceito dele, ele acha que ele tá com um monte de dinheiro. Nesse dia ele falou assim, pai, você tem dinheiro na carteira? Eu falei, filho, hoje eu não tenho dinheiro na carteira não. Ele falou, ah, então pai, ó, eu sou mais rico da casa, porque a mãe tá sem dinheiro na carteira, você também, e a Belinha também tá. A Belinha tá me devendo 5 reais, e eu tenho 25, então eu sou mais rico dessa casa. Eu falei, ó, realmente, você é o mais rico dessa casa. São esses pequenos detalhes, essas coisinhas bobas, mas faz toda a diferença pra gente que trabalha em família, cara. A gente tem que criar um ambiente agradável. O meu sogro sempre fala isso e é verdade. O comércio tem que ser extensão da nossa casa. Não pode ser um martírio, cara. Não pode ser um sofrimento. E quem faz a nossa casa um lar ou o nosso comércio somos nós que estamos trabalhando, tá? E pô, o que eu tô falando para vocês deu certo pra gente. Pessoal, eu estou há 20 anos na família. De novo, eu casei há 12 anos. Então eu vim morar aqui um pouquinho antes de casar. Então faz 12 anos a gente mora perto da loja. Eu moro pertinho da minha sogra e do meu sogro. É raro um dia que eu não vejo meu sogro ou minha sogra, mas raríssimo um dia. A gente está sempre junto. No sábado nós estamos a família inteira reunida, e aí vem a minha cunhada, meu cunhado, vem mais gente, nós estamos sempre reunidos, e a nossa família é extremamente unida, cara, unida mesmo, sabe? Nós somos uma família e trabalhamos junto o tempo todo, e não dá pau, não dá pau. Por quê? Por causa desses tipos de ações. Eu não exijo deles o que eu faço. Eles não exigem de mim o que eles fazem. A gente sabe cada um se colocar no seu lugar. E a gente conversa, tá? Não tem o dono da razão. Tenha diálogo. Olha a nossa relação. Eu trabalho com esposa, com sogro e com sogra. Meu sogro trabalha com a esposa, com a filha
e com o genro. Ó, tá tudo entrelaçado. Todos os tipos de vínculos familiares tem aí. A minha sogra, a mesma coisa, com a filha, com o marido e com o genro. E pô, meu sogro tem uma personalidade. A minha sogra tem outra. A minha esposa tem outra. E eu tenho outra. É aquilo que eu falo pra você. Se você falar pra minha sogra assim, falar, a dona Rita, a senhora tem que abrir a loja todo dia. Ela nem liga. Ela vai de coração. Se eu falar pra ela assim, ó, dona Rita, semana que vem, a senhora tem que mandar aquela menina embora lá. Cara, ela não vai dormir. Entendeu? Então respeita ela. Ela não serve pra isso. Como eu não sirvo para ficar o dia inteiro lá na loja. Nossa, se pegar uma época de inverno que assim o movimento é meio fraco, é um martírio eu ficar lá na loja. Lá já passou essa época. Eu gosto de fábrica, eu gosto de produção. Se precisar ficar, eu fico com maior alegria. Mas eu não quero isso. Eu não quero ficar o tempo todo. Eu gosto de produção, eu gosto de sair e visitar um cliente. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de rua, entende? Então a gente conseguiu cada um colocar no lugar o que gosta de fazer. Isso é importantíssimo, tá bom? Outra coisa, nós temos que deixar nossas metas bem claras. Tá? Qual que é a nossa meta? O que nós vamos fazer? Quem vai folgar tal dia? Um exemplo. Né? O que é o nosso objetivo nesse ano? É outro exemplo. Entendeu? E nós temos que ter o jogo de cintura. Jogo de cintura, principalmente estou falando de nossa família, tá, gente? Estou falando de nossa família, eu não estou falando de colaborador. Se com colaborador a gente já tem que ter um jogo de cintura, imagina com a nossa família, tá? Temos que ter esse jogo de cintura. Temos que relevar algumas coisas. Temos que saber que não é do jeito que você quer, cada um tem uma maneira de pensar. Temos que dar crédito quando as pessoas acertam e não temos que ficar apontando o dedo quando a pessoa errar. Às vezes nós tentamos fazer tal coisa e não deu certo. A gente senta e conversa. O que a gente faz aqui, e dá muito certo, quando alguém vem com uma ideia, às vezes a ideia soa ruim para você no começo, né? A ideia soa mal. Ouça a ideia, esteja aberto pelo menos para a ideia. E depois você para com calma e pensa se funciona ou não. Tá? Porque você imagina assim, ó, eu tô aqui, aí vem a minha esposa e falou, Du, tive uma ideia, cara, vamos, sei lá, fazer um trailer de sorvete. Ela vem toda empolgada, ela pensou nisso, ela desenvolveu uma ideia e tal. Aí eu chego e falo assim, essa bosta não funciona não, esquece, tira isso. Porra, cara, sabe, a pessoa chegou lá no ápice, uma baita ideia que ela achou super legal, fantástico, aí você fala assim, essa merda não funciona. Você vai desmotivando a pessoa, entendeu? Então, pô, ouça por que essa pessoa quer, qual que é a ideia dela, qual que é o que chegou nela a ter essa ideia, e depois você avalia se funciona ou não e conversa com ela. Então, gente, fica a dica, tá? O casal precisa andar junto, a família precisa andar junto. Se não conseguir fazer essa separação, se não tiver essas estratégias bem definidas, não vai funcionar, tá bom? E você vê muita gente falando, esses principais gestores falam, nossa, é muito difícil sair da gestão familiar e passar para uma gestão profissional. Mas eu falo, tem como sim a gente ter uma gestão profissional sendo familiar, tá? Aplicando essas metodologias, tendo uma gestão familiar. É possível sim. É difícil, é um desafio, mas tem como. Quem está falando para vocês é um cara que trabalha já há 10, 12 anos em contato direto com a família, e a nossa relação é extremamente boa. Beleza, gente? Se tiverem problemas com isso, resolvam, e se isso não for resolvido, nada vai para frente, beleza? Eu gosto muito de falar disso porque é o seguinte, o sorveteiro é muito gente boa, cara. Nossa, eu brinco que de cada 20 que você conhece, 19 é legal, é família. Pô, você chega e começa a conversar, os caras são simples, sabe? Tá todo mundo batalhando, todo mundo atrás do seu. Então, pô, cara, vamos manter a nossa família,
Não vamos jogar fora o que realmente importa por causa de um negócio, tá? Porque aí você vai acabar jogando fora o que importa, vai acabar jogando fora o seu negócio. Então, cuidem da sua família, tá? Diálogo, conversem, que o seu negócio vai para frente. Pensa que a sua sorveteria, o seu negócio é um prolongamento da sua família. E não a sua família é um prolongamento do seu negócio. Tem muita diferença isso. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? E se tiverem algumas dúvidas, é só mandar no canal aí. Um grande abraço, valeu!